aí de casa! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês têm pedido muito, que é a minha carreira. Eu acho que muita gente nova foi chegando aqui no canal, ainda bem, né? O canal tá com... Eu acho que hoje talvez já esteja com 600 mil inscritos. O canal tá chegando aí, pelo menos hoje, quando eu tô gravando. Então, aliás, muito obrigada pelo carinho de vocês e por estarem aqui acompanhando sempre os meus conteúdos. E o negócio é que muita gente nova chegando, muita gente não sabe nem que eu sou formada, ou como que eu fui crescendo na carreira, enfim. Então muita gente tem dúvidas sobre isso. Inclusive eu pedi pra vocês mandarem perguntas lá nos meus stories. Se você não me segue no Instagram, é Carol Moreira 3. Segue aqui que eu posto muitas coisas legais lá também, pelo menos eu acho que são legais. Enfim, eu pedi lá no stories pra vocês perguntarem que dúvidas vocês têm a respeito da minha carreira, e vocês mandaram muitas perguntas legais. Mas hoje eu vou focar, em vez de fazer um Carol Responde, eu vou focar em contar a minha carreira, tipo, o que eu estudei e como eu fui indo até onde eu tô hoje. E aí eu salvei as perguntas de vocês pra mais pra frente fazer um vídeo mais Carol Responde, resolvendo essas dúvidas específicas. Mas eu peguei essas perguntas que vocês fizeram pra guiar também como que eu vou contar a minha história hoje. Então vamos lá, muita gente não sabe o que eu estudei ou se eu estudei. Eu estudei audiovisual na Universidade de Brasília, que é uma universidade pública lá do Distrito Federal. A janela tá aberta, que linda, estudou cinema, mas não sabe fazer. Ah, agora vai assim mesmo, porque eu já gravei o começo. Então, eu estudei audiovisual. Antes o curso lá em Brasília era cinema, daí uns anos parou o curso e daí voltou como audiovisual, que abrange um pouco mais do que só cinema, né? O audiovisual como um todo, abrange televisão, vídeos e tudo mais. Só que, vou ser bem honesta com vocês, eu entrei na UNB em 2006, já é 2018. Então tem 12 anos que eu entrei na faculdade. Então assim, faz muitos anos. O curso de lá eu não sei como é hoje, com certeza deve estar muito melhor. Mas na época que eu fiz, o curso ainda era muito voltado para cinema, apesar de se chamar audiovisual. De qualquer forma, muita gente me pergunta qual faculdade que é boa, onde que eu estudo, que cursos que eu faço, me indica um curso fora do Brasil. E gente, eu infelizmente não sei, eu entrei na faculdade tem 12 anos já tem muitos anos, e eu não estudei em outros lugares, eu não sei, eu fiz alguns cursos ao longo da vida que eu vou citar aqui pra vocês, mas assim, eu sinceramente não sei que faculdade é boa hoje em dia, então eu realmente me abstenho de indicar qualquer coisa que eu realmente não conheça. Então é por isso que muita gente me pede indicação de curso, de lugares, e eu não indico porque eu não sei. Realmente, tipo, não tenho como saber, eu não vivo essa vida mais. Então tá, eu estudei na UNB, que é a Universidade de Brasília, aí eu formei lá, fiz meu TCC, que meu TCC, aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso um dia. Meu TCC foi sobre séries e foi bem voltado pra narrativa de séries, como uma história contada de forma seriada, né? Eu fiz um projeto de desenvolvimento de uma série pra vender e tudo mais, depois eu vou fazer um vídeo aqui contando tudo isso e explicando como faz. E quando eu estava no segundo semestre da faculdade, eu já entrei na UNB TV, que é um canal lá de Brasília, que é feito em sua grande maioria pelos estudantes da UNB. Então lá no canal passam várias coisas locais e tudo mais, e naquela época não tinha nenhuma startup de audiovisual lá em Brasília, porque lá hoje existe a Pupila, que inclusive foi um amigo meu que criou, beijo Akira, tem a 296 de publicidade, então cada área da comunicação tem uma startup que funciona ali dentro da UNB. Só que na minha época não tinha nenhuma de audiovisual, e a única coisa que tinha era a UNB TV, que era a televisão ali local. Ah, lembrando que lá na UNB, pelo menos na minha época, eu acho que ainda é assim, você passa pra comunicação e aí você escolhe o curso que você vai fazer lá dentro da comunicação, porque as primeiras matérias dos primeiros anos são parecidas pra todos os cursos. Enfim, lá na UNB TV, quando eu fui lá pedir emprego, porque eu fui assim, gente, e essa é a minha dica que eu quero mostrar pra vocês aqui. Eu não fiquei esperando ninguém me oferecer emprego, eu não fiquei, sabe? Eu fui lá e bati na porta literalmente. Eu peguei e fui lá na UNB TV um dia pra conhecer, falei, posso conhecer? Como que é? E aí as pessoas me mostraram, e aí eu fui conhecendo as pessoas que trabalhavam lá, aí eu fiz uma amiga que trabalhava lá, e aí ó, fui me infiltrando. Só que nisso não tinha emprego, não tinha estágio, não tinha bolsa de estudos, mas eu entrei como voluntária. Claro que, gente, eu sei, eu tenho certeza disso, que eu sou muito privilegiada por eu poder trabalhar como voluntária, né? Ou seja, o que é voluntário? Que eu não tava ganhando nada. Eu tava indo lá trabalhar, aprender só por vontade própria, eu não ganhava nada em troca. E eu sei que isso é um privilégio, que não é todo mundo que tem essa condição de trabalhar de graça por um tempo. Mas eu morava com uma tia lá em Brasília, então eu tinha o apoio da família que estava me ajudando, então eu conseguia trabalhar de graça por um tempo. Então foi o que eu fiz, me ofereci como voluntária e eles toparam, e aí lá que eu aprendi, gente, na UNB TV, sério, eu agradeço muito aquela época e as pessoas que estavam lá comigo, porque lá eu aprendi a fazer tudo. Eu já sabia editar, porque eu já tinha editado umas coisas pra escola, né, antes de entrar na faculdade, mas assim, lá que eu aprendi realmente a editar,
a gravar. Eu aprendi a mexer em direção de TV, que é tipo cortar ao vivo. Eu aprendi a ser apresentadora. Eu aprendi a ler teleprompter, que é aquelas letrinhas que fica tipo no Jornal Nacional. Vocês acham que a pessoa tá falando daquilo da cabeça dela? Não tá. Tem um negócio assim que chama teleprompter, tá passando as letras, então eu aprendi a mexer no teleprompter, como pontuar o TP, né, que é o apelido do teleprompter, como pontuar ele corretamente pra facilitar a leitura de quem tá falando. Eu aprendi a produzir matérias, foi lá que eu produzia, eu ligava, ia atrás e corria, aprendi a mexer em câmera, eu aprendi a filmar. Gente, lá no NBTV eu fiz de tudo, eu aprendi a fazer tudo. Eu não lembro quanto tempo depois, alguns meses depois, eu consegui uma bolsa que era de 300 reais, ou menos, ou 300 e pouco, 320 reais. Era bem pouquinho, mas já era algo pra me ajudar, né, a bancar minha vida ali universitária. E lá na UNBTV eu fiquei bastante tempo, eu fiquei desde essa época do final de 2006 até 2009, eu acho. Eu fiquei mais de 2 anos trabalhando lá na UNBTV, foi muito legal. A gente criou vários programas, eu fui apresentadora, lá que eu comecei a ser apresentadora. Eu fiz a minha primeira entrevista, que foi com a Joelma. Beijo, Joelma, maravilhosa. Enfim, lá no NBTV foi o momento de eu experimentar tudo. E foi assim que eu fui descobrindo as coisas que eu mais gostava, por exemplo, apresentar e editar, que são as coisas que eu mais gosto. E com o tempo eu fui crescendo lá dentro da UNBTV, eu virei coordenadora de toda a edição, mesmo sendo somente uma estagiária, porque depois da bolsa eu passei pra estagiária, que aí eu ganhava um pouco mais, e aí era assinadinho, bonitinho. E aí depois, mesmo sendo estagiária, eu coordenava toda a edição. Quem acompanha aqui meu canal sabe que eu sou muito organizada, eu sou muito freak da organização, então lá dentro não tinha uma coisa muito organizada da edição. Na época, gente, ainda era fita, pra vocês terem uma ideia de como eu tô velha. A gente gravava os negócios na fita e colocava no envelope, e aí o produtor da matéria escrevia e colocava lá no envelope, mas os editores iam lá nos envelopes e pegavam qualquer coisa, e ninguém sabia com que editor tava qual matéria, enfim. Quando eu cheguei lá, eu vi que tava meio zoneado o negócio, e eu comecei a organizar aos poucos, claro que junto com as pessoas da edição também, que foram me falando, olha, eu gosto mais assim, eu gosto quando é assado. E aí eu fui e criei todo um esquema de organização, que com certeza eles não usam mais até hoje, porque nem tem mais fita, né? Não existe mais isso. Mas enfim, eu criei um negócio e aí eu fui lá e pedi o cargo. Eu falei, cara, eu quero ser coordenadora de edição, quero colocar no meu e-mail lá, bonito. Não tem como te dar aumento, só o nome mesmo do cargo. Aí eu, não, show. E aí coloquei lá, coordenadora de edição. Então eu ficava de olho nas matérias que entravam, nas matérias que saíam, quem tá editando o quê, quanto tempo a pessoa tá editando esse treco pra o produtor ir lá cobrar. Enfim, eu criei todo um esquema e trabalhei lá até um tempo, até que eu vi que eu precisava mudar de estágio, porque isso é importante também. Por um lado, é muito bom você ir crescendo numa empresa, mas por outro lado também é bom você ter experiência de coisas diferentes. E eu vi que eu cheguei ali no meu limite até onde dava como estagiária dentro da UNBTV, até porque eu ainda tinha uns anos aí pra formar. Então eu falei, cara, vou procurar outros estágios. Aí umas amigas minhas, eu não lembro se foram elas, eu não lembro como que a gente conseguiu vagas do estágio do TCU, no Tribunal de Contas da União, na área de comunicação. Como eu tava em Brasília, eu acho que era o destino, que eu ia acabar trabalhando em algum órgão público, alguma coisa assim. Então foi muito legal a experiência lá também, que foi completamente diferente. Então lá dentro eu cuidava da parte de vídeos, da assessoria, a gente produzia, editava, gravava, fazia de tudo também dentro da assessoria de comunicação do Tribunal de Contas. E lá eu trabalhei menos tempo até que eu precisei fazer o meu TCC, que é pra finalizar o curso e tal. E aí chegando nos últimos meses do TCC, assim, eu não tava dando conta, e aí eu precisei sair do Tribunal de Contas pra poder concluir o meu curso. Vocês devem já ter visto por aqui que eu filmei, né, uma parte pro meu TCC, um trailer e tudo mais, então eu tive que cuidar de tudo isso e sair do TCU. Ah, e uma coisa que vocês perguntaram aí nas dúvidas é sobre onde estudar e tal, e eu realmente não sei onde estudar ou a faculdade e tal, mas uma coisa que eu digo é, independente do curso que você vai fazer, estude onde você quer trabalhar. No caso de cinema, audiovisual, TV, Rio e São Paulo. Principalmente eu diria São Paulo, a não ser que você queira trabalhar especificamente nos canais de TV brasileiros como Record, Globo, enfim, que é tudo lá no Rio. Trabalhar com novela e outros programas de auditório, esse tipo de coisa, é lá no Rio. Se você tem outros interesses, eu recomendo estudar em São Paulo, porque é onde você vai trabalhar depois e é onde você vai fazer seus estágios. Porque agora vai ter uma reviravolta na minha vida nesse momento, que é quando eu saí do Tribunal de Contas, quando eu me formei em Brasília, que aliás eu esqueci de contar uma parte importante. Enquanto eu trabalhava na UNBTV, enquanto eu trabalhava no TCU e depois que eu me formei, durante a faculdade e depois, eu trabalhei muito como assistente de direção e continuista. Continuista eu trabalhei mais nos curtas da faculdade, gravações e coisas dentro da faculdade, e como assistente de direção eu trabalhei fora. Eu tinha uma amiga que me indicou pra um diretor maravilhoso que é o Ramon,
que, cara, o Ramon realmente mudou minha vida, assim, e eu comecei a trabalhar com ele como assistente de direção, que é a pessoa que organiza, pra quem não sabe, organiza toda a produção pro diretor poder trabalhar. Porque tem a pessoa que literalmente produz, então ela vai lá e liga pras coisas, e vai atrás, e pega os negócios, e não sei o quê. E tem a pessoa que organiza tudo isso, organiza os horários de gravação, organiza as chegadas, as saídas, e conversa tudo isso com o diretor, pro diretor cuidar da parte criativa e de botar câmera e não sei o quê. Enquanto isso, o assistente de direção tá ali falando com o produtor, falando com o pessoal da comida e organizando o esquema pro diretor poder trabalhar em paz. E eu amo fazer isso. Então uma amiga minha me indicou pra esse diretor e eu trabalhei com ele por muitos e muitos anos, e até que ele começou a me indicar pra outras pessoas, e eu trabalhei muito lá em Brasília com isso. Trabalhava em propaganda de shopping, propaganda de Natal, enfim, trabalhei muito com publicidade, vídeo publicitário. Aí tá, né, onde que eu ia chegar? Eu trabalhei em Brasília até um tempo, só que depois que eu formei, eu trabalhei muito como freela. E o problema de trabalhar como freelance é que você não tem um salário todo mês entrando. Então tinha mês que eu ganhava bem, tinha mês que eu não ganhava nada. E até que chegou num ponto que meus pais começaram a falar: e aí, querida, vai ficar em Brasília? Não vai? O que você quer fazer? E o meu sonho nunca foi morar em Brasília. Meu sonho era fazer cinema e depois eu queria ir pra São Paulo pra poder trabalhar na área. E aí foi o que eu fiz. Eu mudei, na verdade, primeiro pra Ribeirão Preto, que é onde a minha família tinha se mudado, porque eu era de Cuiabá, né? E aí eu mudei pra Brasília. Quando eu tava em Brasília, meus pais mudaram pra Ribeirão Preto. Então eu mudei pra Ribeirão Preto e fazia cursos em São Paulo. Nessa época eu fiz cursos de atuação, que é uma área que eu gosto bastante, e fiz cursos de assistente de direção também, lá na Academia Internacional de Cinema, na AIC. O negócio é que eu mudei pra Ribeirão e ficava vindo pra São Paulo pra fazer os cursos. Até que chegou um dia que uma amiga minha mudou de casa e ela precisava de alguém pra morar junto com ela, e aí eu brilhei. E aí eu falei: mãe, é minha chance, pelo amor de Deus, deixa eu ir, não sei o quê. E aí eu vim pra São Paulo morar com essa amiga, e aí não tava mais em Ribeirão, continuei fazendo os cursos. Mas no meio disso, gente, eu passei pelo menos uns 5 meses desempregada morando em São Paulo. E por que isso aconteceu? Porque eu não conhecia ninguém em São Paulo. Eu conhecia, assim, uma amiga ou outra, pouquíssimas pessoas. Então, assim, é muito difícil você mudar de cidade depois de formado, porque você vai ter que começar a fazer seus contatos, o seu networking todo de novo. Então é muito melhor você já estudar onde você pretende morar, porque, por exemplo, lá em Brasília eu conhecia todo mundo, mas chegou uma hora que não era mais aquilo que eu queria, eu só tava vivendo de freela, não tava legal. Então, por isso que eu recomendo, estude já onde você acha que vai ser bom de morar, onde você acha que vai ter emprego na sua área, porque aí você já vai fazer os estágios com aquelas pessoas, você já começa a abranger os seus contatos, os famosos contatinhos. Muita gente me perguntou também como escolher a área que você gosta dentro da sua profissão. No meu caso, né, dentro do audiovisual, como que eu descobri que eu gostava de ser apresentadora ou de editar? Fazendo. Não tem como saber, gente. Você tem que ir lendo livros da sua área, descobrindo. Eu vi que eu gosto muito de roteiro também, de analisar roteiro. E outras áreas que eu produzi, por exemplo, coisas, eu odiava a produção. Outros dias que eu trabalhei como continuista, eu amei. Então você vai testando e a faculdade tá aí pra isso. Você testa várias áreas até você se identificar mais com alguma coisa. Tá, então depois de vários meses desempregada e fazendo os cursos que eu fiz aqui em São Paulo, que aliás, os cursos são importantes, principalmente nesse caso que eu transitei de outra cidade, o curso era importante pra eu conhecer gente da área. Então foi muito importante também fazer os cursos, não só pra aprender melhor, que eu já era assistente de direção, mas eu nunca tinha feito um curso especializado. Então foi bom pra aprender coisas mais específicas, principalmente de cinema, de longa-metragem, que eu nunca tinha feito e nunca fiz até hoje, mas também pra conhecer pessoas, né, e aumentar o networking. E aí eu não lembro quem me indicou, como que foi, mas eu consegui um emprego na Imagem Filmes, que é uma distribuidora de cinema. E lá eu trabalhei por uns meses e trabalhando lá eu fui abrangendo o meu networking, até que lá eu conheci o pessoal do Omelete. Mas eu não saí de lá e fui trabalhar no Omelete. Primeiro eu fui trabalhar na Record, eu trabalhava na parte do site deles, do R7, produzindo vídeos, que também eu odiava a produção, mas né, era o que tava tendo no momento. E aí quando eu trabalhava na Record, que eu comecei a fazer uma Make One Up lá no Omelete. Nessa época eu não trabalhava oficialmente no Omelete, eu só fazia o Make One Up. Eu tive a ideia junto com a Flávia Gazi e a gente começou a produzir, porque eu tinha conhecido o Érico lá na época da Imagem Filmes. Então a gente mandou o programa pra eles, aí eles não gostaram muito, aí a gente fez o piloto. Inclusive a gente fez um piloto, tipo, na sala da minha casa, assim, toscão. E mandou, e aí a gente começou a fazer somente o Make One Up pro Omelete. Eu não trabalhava lá. Até que eu saí da Record, eles não renovaram o meu contrato, não é que eu fui demitida também, né? Meio que foi isso. Eles não renovaram o meu contrato, porque eu acho que era óbvio que eu não gostava de produção, eu não gostava muito do que eu tava fazendo. E aí eu fiquei uns meses desempregada até que abriu uma vaga de edição no Omelete, que era uma das coisas que eu fazia muito bem já nessa época, porque eu editava desde 2006, 2007. E aí eu entrei no Omelete como editora e eu continuava fazendo o Make One Up, que era roteiro meu e da Flávia. A gente gravava
gravava lá no Omelete e eu editava. Fora isso, eu comecei a editar outros programas lá dentro, e lá dentro do Omelete que eu fui, ó, me cavando lá dentro. Eu fui criando outros programas, eu comecei a falar de Game of Thrones lá no Omelete, e fui aparecendo mais, criando outras coisas pra eu apresentar. Eu escrevia o roteiro das coisas que eu apresentava. Então eu comecei a ir criando coisas lá dentro no sentido do canal do YouTube. Até que chegou um ponto que eu virei coordenadora de edição lá dentro do Omelete também, de cuidar dos merchans, cuidar de como os vídeos iam ser feitos, da identidade visual, da linguagem. Inclusive, teve uma grande mudança no Omelete, que vocês devem se lembrar que lá antes os vídeos eram o Érico, o Hessel e o Forlani falando, né? Não tinha muita edição. Eu falei, vamos mudar isso, vamos deixar os vídeos mais curtos. Aí a gente começou a fazer vídeo de 8 minutos em bloquinhos separados, com teminhas separados. E, gente, pelo amor de Deus, não tô tomando mérito só pra mim, mas eu tô falando que eu estava lá e que eu fui parte dessas transformações que ocorreram no Omelete nessa época. E aí a gente chegou a 1 milhão de inscritos lá no Omelete, foi muito da hora. Também aconteceu que o Make On Up acabou, e aí eu queria criar outro programa com mulheres, porque eu acho que ainda era necessário. O Omelete tinha um público muito, muito masculino, era assim, 90% homens, o público do canal do YouTube deles, e eu queria trazer mais mulheres pra assistir o canal. E aí falei, vamos criar outro programa com as meninas. E aí eu tive ideia de criar um bloco das meninas, e aí acabou virando o Bloco X depois. Enfim, lá no Omelete, na área de vídeo, eu cuidava dessas partes, até que chegou um dia que a Warner apareceu e pediu pro Omelete indicar alguém que eles gostassem pra ir fazer o tapete vermelho do Emmy Awards de 2014, eu acho. E aí o pessoal do Omelete conversou e resolveu indicar essa pessoa. E aí eu fui e fiz o tapete vermelho pelo Omelete. Então a Warner contratou o Omelete, eu não sei direito como que foi, e me mandou. Então eu fui como representante do Omelete pela primeira vez. E aos poucos a Warner continuou trabalhando com o Omelete, continuou trabalhando comigo. E no meio disso, eu já tinha saído do Omelete da parte de coordenação de vídeo. Eu não sei se foi no começo, mas em algum momento aí, eu não tava mais trabalhando na coordenação, eu tava trabalhando só no Bloco X. Eu e as meninas, a gente escrevia o roteiro, aí eu ia lá, gravava o Bloco X e trazia o material e editava em casa. Eu já não participava mais do dia a dia do Omelete nessa época e, se eu não me engano, eu já tinha voltado a produzir conteúdos no meu canal do YouTube. Então eu tava fazendo o Bloco X e o meu canal. Quando a Warner falou, então, Carol, você não quer ser nossa apresentadora fixa, real, oficial, truzeira, sem Nutella, raiz? E aí eu falei, quero muito. E aí eu virei apresentadora, que muita gente perguntou também aqui nas dúvidas, o que diabos eu faço na Warner? Eu sou apresentadora. E não só apresentadora, óbvio. Tudo que eu falo, por exemplo, no canal da Warner, sou eu que escrevo. É claro que eu tenho um suporte da galera de lá, mas assim, todas as perguntas de entrevista sou eu que faço. Os roteiros dos vídeos do YouTube da Warner sou eu que faço, junto com o Thiago também, que me ajuda bastante. Quando eu tô muito corrido, o Thiago me ajuda lá a gente fazer umas pesquisas das coisas da Warner. O que eu faço bastante pra Warner é entrevista, eu visito set, por exemplo, eu fui no set de Animais Fantásticos, eu fui no set de Mulher Maravilha, e a gente faz coisas pra TV. E hoje em dia a gente tá se voltando cada vez mais pra internet. Eu faço muito Comic Con, esse tipo de coisa. Então, coisas de apresentadora mesmo, de mostrar como que é o rolê. E coisas também de entrevista, que eu amo demais esse trabalho. Sério, eu nunca imaginei que eu ia estar à frente das câmeras fazendo isso, e é incrível. E muita gente me perguntou sobre isso. Como que você decidiu realmente, vou sair do Omelete e vou pra Warner? Como foi essa decisão? Então, nesse ponto, eu já tinha saído um pouco do Omelete. Eu tava só com o Bloco X quando isso aconteceu. E quando a Warner chamou, eu achei melhor, em vez de focar no Omelete, que era um programa que foi ideia minha, que eu participava e tudo mais, que era uma coisa muito minha, que era um bebê que eu fui criando também, ao mesmo tempo, se eu ficasse no meu canal, cuidando do meu canal, o meu canal ia florescer. E eu tinha agora o apoio da Warner, que eu ia ser fixa, então eu ia ter um salário pra poder continuar tentando com o meu canal. Então foi essa decisão que eu fiz. Eu falei, vou focar na Warner e vou aproveitar que agora eu vou ter um salário pra tentar bombar o meu canal no YouTube. Então foi assim que eu pensei, pra poder sair do Omelete de vez, né? E eu não me arrependo, porque o canal, né, estamos aqui quase 600 mil inscritos, o canal cresceu muito, eu comecei a vender merchan, comecei, né, o Instagram foi crescendo, então assim, hoje eu vejo que foi uma decisão super acertada. Até porque a Warner me traz oportunidades, e estar na Warner, que é um lugar que assim, eu assistia Friends o dia inteiro, eu assistia todas as séries da Warner quando eu era criança e adolescente, então assim, é um sonho trabalhar lá, né? E muita gente me pergunta, Carol, como que eu faço pra trabalhar na Warner? Porque o meu meio foi diferente, né? 2 meios. Entre no LinkedIn da Turner Brasil, que a Turner é um canal gigante que tem vários canais dentro, como Cartoon, Space, TNT e Warner, entre outros. Então você pode entrar lá no LinkedIn deles e ficar de olho quando abrir alguma vaga. E a outra coisa é, cara, eu sei que nem todo mundo consegue fazer
isso, mas é dar a cara a tapa, faz seu conteúdo. Tem gente que gosta de escrever, vai escrever nos blogs, sabe? Inclusive, teve gente que perguntou assim, cara, quando você entrou no Make One Up, você não era maquiadora? Não, eu fui maquiadora por uns tempos, pra ajudar a pagar as contas, porque é uma coisa que eu sempre amei. Então, quando eu voltei com o canal, depois que eu comecei essa saída aí do Omelete, eu voltei já focando em nerdice, em viagem. Mas no começo meu canal era de maquiagem, porque eu sempre gostei muito disso e eu fazia maquiagem pra pagar umas contas. Então, sei lá, uma amiga ia num casamento de não sei quem e aí tinha que maquiar ela, a tia, a mãe e a avó. Aí eu ia lá na casa delas, pegava e maquiava todas elas e pegava uma graninha. Por isso que o Make One Up foi essa ideia de misturar duas coisas que eu e a Flávia amávamos e ainda amamos, que é maquiagem com nerdice. Mas o que eu tava falando é, cara, dá a cara a tapa. Se você gosta de escrever, inclusive eu ia falar disso. Eu comecei trabalhando com maquiagem escrevendo em um blog da Marina, que era By Marina. Então eu comecei escrevendo lá, daí eu fui pro meu canal. Cara, dá a cara a tapa. A internet tá aí hoje. A internet, tô apontando pro meu computador. Tá aí, cara. Escreve, brilha, grava seu vídeo, tenha um portfólio. Porque quando chegar a hora, por exemplo, o que aconteceu comigo foi que a Warner viu meu trabalho lá no Omelete. Claro que a Warner pediu pro Omelete escolher alguém, mas eles tinham meu trabalho pra mostrar, sabe? Então eu tava lá todo dia ralando e mostrando que eu sou boa, que eu gosto de falar. Então assim, brilha muito, faz o seu rolê, mostra ao que você veio, faz com o celular mesmo. Gente, hoje as tecnologias estão tão fáceis, é tudo tão mais fácil do que quando eu comecei, por exemplo, que era fita, né? Então a minha dica é realmente vai fazendo, porque quando chegar a hora você vai ter um portfólio pra mandar, você vai ter, ó, eu faço isso aqui, olha esse texto que lindo, olha esse vídeo que eu fiz. É dar a cara a tapa mesmo. E a outra dica, né, que foi do começo do vídeo, pede, chega lá e fala, oi gente, eu queria trabalhar aqui, como é que faz? Ai gente, adoro o trabalho de vocês, não tem vaga, posso observar? Posso ficar aqui pra aprender? Sei lá, dá a cara a tapa que às vezes vai que você consegue. E a outra dica que eu dei ao longo do vídeo também, né, tô aqui recapitulando, é networking, estuda onde você quer trabalhar, se você puder fazer cursos, né, pra você ir conhecendo gente também é muito bom. E aí chegamos na época do meu canal, né, que é onde eu tô hoje, eu tô na Warner e no meu canal aqui no YouTube, então eu fui focando em crescer o canal e tô continuando trabalhando com a Warner e é mais ou menos isso que onde eu estou agora. E nossa, eu falei muito esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e entendido. Coloquem mais dúvidas que surgiram aqui ao longo nesses comentários, porque aí eu faço um próximo vídeo respondendo especificamente as dúvidas de vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que têm essa curiosidade de saber como que é mais ou menos, como que eu vim parar aqui. Um beijo, tchau!